Então, vamos ler em conjunto, tá bom? Então, vamos ler as Escrituras Sagradas. Livro do Evangelho de João, capítulo 1, versos 19, 23 e 26. Vamos lá? Todos os irmãos, lendo a palavra de Deus comigo. Verso 19, meus irmãos. Vamos lá. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: quem é você? O verso de número 23, que diz assim as Escrituras Sagradas. Vamos ler, todos os irmãos conosco. Então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Verso de número 26, que diz assim: João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vocês está alguém que você não conhece, Deus e Pai. Em tua presença, Senhor, estamos para te agradecer a leitura desta palavra. Que ela seja algo de enriquecimento para as nossas vidas. Que aprendamos, ó Deus, a tua palavra, os teus ensinos para os nossos corações. Ilumina nossas mentes, ó Deus, nossos corações, para compreendermos a tua palavra. Fortalece as nossas vidas, Senhor, a todos aqueles que estão conosco aqui no templo e também nos nossos canais do YouTube e do Facebook. Nós oramos a ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Leitura feita na Nova Almeida Atualizada. Muito bem, meus irmãos, escolhi esses 3 versos. O 19, eu tirei a frase: este foi o testemunho de João. O verso número 23, eu tirei a frase: a voz do que clama no deserto. E o verso de número 26, eu batizo com água. Vamos, amados, nesses momentos, aprender aqui com a palavra do Senhor o que Ele quer que nós aprendamos para sairmos daqui fortalecidos na palavra de Deus. No primeiro verso que eu escolhi a frase: este foi o testemunho de João, o testemunho de João Batista, aqui registrado no livro do Evangelho de João. Ele, amado, estava atrelado a respeito da vinda do Filho do Homem, que, aliás, os dois se encontraram ainda no ventre das suas mães. João Batista e Jesus, o Filho do Homem. Isabel e Maria se encontraram e, de repente, o menino, João Batista, se agitou na barriga da mãe. Foi um momento, assim, muito especial, Muito especial. Ele já tinha 6 meses, Muito bem, meus irmãos. João Batista era um homem que estava recluso, meus irmãos, ali no deserto. Ele vivia no deserto. Ele ali desfrutava de uma presença maravilhosa, que era a presença de Deus. Ele e Deus, Deus e ele, ali naqueles momentos tão importantes da vida dele. Ele, amado, se alimentava de mel silvestres, de gafanhotos, Tá certo? Por isso que as Escrituras Sagradas diz lá em Mateus, capítulo 3, verso de número 4, João usava uma roupa feita de peles de camelo
e o cinto de couro, né? O seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. Era a alimentação dele. Nós vamos ver um pouco mais na frente sobre este verso de número 19. No verso de número 23, meus irmãos, a voz do que clama no deserto, uma voz do profeta. Olha, meus irmãos, que falava muitas vezes para ele mesmo ali no deserto, com a presença de Deus, amado, que Deus o ouvia. Deus escolheu este homem para ser, meus amados, o batedor, né? O que é batedor, né? Aquele que vai na frente, né? Da autoridade neste mundo que nós vivemos, né? Não é assim, né? Quando vem aí um presidente, quando vem aí uma autoridade importante, aí vem os carros na frente, aquelas coisas todas, né? Os batedores, certo? E ele era o batedor daquele que era a maior autoridade. Ele era o filho do homem, ele era o batedor do filho do homem, meus irmãos, né? E nós vamos ver, amados, um pouco mais sobre isso mais na frente. Bem, o verso de número 26, amados, diz que João Batista dizia no Rio Jordão ali: eu batizo com água. Meus irmãos, o batismo com água, irmã Ozeneide, ele não era batismo para salvação de João Batista, mas era o batismo da purificação dos judeus, para se purificar diante de Deus, que quem batizar para a salvação era Jesus. Então, nós vamos ver isso aqui nesta noite, na palavra de Deus, irmãos, porque o batismo da salvação só veio quando Jesus Cristo mandou batizar. E aí, amados, quem batiza com o Espírito Santo, quem é? Não é nem o Filho do homem que viveu na terra, mas quando ele ressuscitou, era o Filho de Deus, e ele mandou o Espírito Santo de Deus no dia de Pentecostes, para que o homem fosse batizado com água e com o Espírito Santo. Então vamos ver, amados, nessa mensagem de hoje para você, aquilo que Deus tem para a sua vida. O verso 19, este foi o testemunho de João. Meus irmãos, a vida de João Batista, amado, estava ligada ao judaísmo. Ele era judeu, amado. No entanto, amado, ele tinha uma vida recatada, recolhida ali no deserto. Um homem que se isolava em especial ali no deserto, porque ele queria ter um contato maior com Deus. Não para se afastar do convívio das pessoas, amados, mas para ter uma maior comunhão com o Deus todo verdadeiro. Ele tinha atribuições muito grandes, ele sabia que ia ser ali, amado, que ia batizar Jesus. Então ele tinha uma responsabilidade muito grande. Meus irmãos, prestem atenção, amados. No deserto, João Batista, amado, só tinha uma amizade. Qual era a amizade que ele tinha? Era com Deus. Era uma amizade maravilhosa, amado. E ele, amado, estava sempre ao seu lado, ao lado de Deus, Deus ao lado dele, amado. Né? E no deserto ele aprendeu a preparação espiritual. Ter ali aqueles momentos com Deus na vida dele. Meus amados, no deserto, além de ter aprendido, amado, e se preparar para uma vida importante, João Batista foi um homem muito importante, foi o último profeta, amado. Ele era um homem cheio de fé, amado, passou a ter uma intimidade com Deus. João Batista, amado, vivia na dependência completamente de Deus, irmãos. João Batista tinha a missão muito grande. Qual era a missão muito grande dele? Era ser, amado, o batedor. Era ser, amado, aquele que iria apresentar Jesus Cristo à humanidade, aquele que foi prometido, o Filho do Homem,
ele tinha essa responsabilidade. João Batista, amado, foi preparado por Deus. Ele foi preparado na escola, não é? Na escola da comunhão com ele, com Deus, a vida inteira. No deserto, ele tinha um tempo muito grande para poder, amado, ter um relacionamento com o Deus verdadeiro, com o Deus soberano, meus irmãos, né? Para obter a preparação necessária, amado, para assumir a missão, o qual ele havia recebido, amado, como sendo o último dos profetas na história do povo de Israel, amados. Um grande privilégio para ele ser o último profeta do povo de Israel, do povo de Deus, irmãos. E a missão de Jesus Cristo era de ser o precursor de Cristo, precursor de Cristo, do Filho do homem, irmãos, né? E ele haveria de apresentar à humanidade, quando ele batizou no Rio Jordão, o Messias esperado, o Filho do homem que se encarnou na terra, meus irmãos, né? Era chegada, amados, a vinda do Filho de Deus, do Filho do homem, do Messias, para fazer a remissão e a redenção do homem pecador. Foi para isso que ele veio para essa finalidade. Por isso que João Batista o apresentou. Amados, depois de estar bem preparado, amados, no deserto, João Batista vinha sempre à cidade, irmãos, para pregar e batizar o povo nas águas para a purificação segundo a lei judaica, amados. Ele vinha para assistir o grupo que passou a segui-lo, amados, né? Os seguidores de João Batista, amados. Ele tinha um grande seguidor. Lembra de Apolo? Apolo foi um dos seguidores de João Batista. E ele foi um grande amigo de Paulo, lá na igreja de Coríntios, né? Muito bom, né? Isso foi muito importante. Mas tinha outros, João Batista tinha outros que seguiam ele, amado. E ele anunciava o arrependimento que vinha, que era quem trazia, era o Senhor Jesus, para converter o homem e ele se arrepender dos seus pecados, uma vida de consagração, uma vida de, amado, preparação para a chegada do Messias. Ele havia de dar, amados, continuidade ao trabalho que ele estava fazendo. Tudo, amado, que João Batista realizou antes de batizar o Filho do homem, amado, ele estava, amado, se preparando, ou preparando o povo para as grandes mudanças que haveria de vir, da velha para a nova aliança. Jesus Cristo veio para isso, meus irmãos, né? O batismo de João Batista, amado, não se referia à salvação, mas o batismo da espera do Filho do homem, do Messias, que haveria de vir para perdoar o homem, não só salvar também o homem, e esse seria batizado na água e no Espírito Santo. Em segundo lugar, meus irmãos, o verso 23 diz assim, é uma frase de João Batista, é uma frase de Isaías, o profeta do Antigo Testamento, a voz do que clama no deserto. É tanto que quando nós lemos aí no livro de João, tem, amados, a citação, que é um texto de Isaías, né? É isso aí, meus irmãos. Então, amados, a profecia sobre João Batista dizia que ele, amado, estaria, amados, sendo preparando o caminho, amados, do Senhor para estar presente, amados, aqui entre o povo de Deus, para preparar a sua missão, o qual, amado, se tratava da maior autoridade, amados. Olha, ele vinha com um batedor, que era João. Ele vinha com um arauto, que era João, mas não vinha comitiva. Não tinha comitiva quando vem aí o presidente, sei lá, um governador, vem aqueles carros tudo na frente.
Abre o caminho, abre o caminho. João abriu o caminho ali, amados, no Rio Jordão, e ali ele apresentou: este aqui é o Filho de Deus, este é o Messias, este é o Filho do homem, que veio para trazer o perdão e a salvação para todos vocês. Meus amados, no livro de Isaías, capítulo 40, verso 3, tem exatamente o que está dentro deste versículo que nós lemos no livro de João. Diz assim, Isaías 40, verso 3, uma voz que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, no ermo do deserto, faça uma estrada reta para o nosso Deus, para o Senhor Jesus. Que maravilha, né? Louvado seja Deus. João Batista, amados, foi um homem escolhido por Deus, como foi eu, como foi você, mas ele foi escolhido com uma missão para ser o precursor de Cristo, amado, o precursor do Filho do Homem, para preparar, amado, ele, né, apresentar ele. E João Batista estudou aonde? Qual foi a escola de João Batista? Qual foi, amados, o instituto bíblico que ele estudou? Qual foi o seminário que ele estudou? Qual foi a faculdade que ele estudou? Ele estudou ali ao lado de Deus, no deserto, ouvindo tudo, e Deus tirava todas as suas dúvidas. Ele aprendia com Deus, Deus falava com João Batista. Que coisa, né? O professor de João Batista era Deus, Deus que era o Deus criador, o Deus provedor do universo, da natureza, da humanidade. Deus era tudo que tinha para explicar a João Batista no deserto. Eu sei que ele comia mel e gafanhotos, mas eu acho que Deus dava alimentação gostosa para ele no deserto. Olha, meus irmãos, João Batista foi o mensageiro de Deus, vivendo o tempo de preparação na presença de Deus. Ninguém teve uma preparação tão grande como teve João Batista Malema, ao lado de Deus ali o tempo todo. Não tinha dúvida que ele não tirasse com Deus, seu professor, né? Que coisa fantástica, né? Ele foi o mensageiro de Deus, vivendo o tempo da preparação na presença de Deus. Quantas vezes, amados, nós precisamos alcançar uma missão, amados, na vida, que devemos entrar, amados, na escola de Deus e se isolar como João Batista. Se isolar onde? Se isolar no seu quarto, no deserto do seu quarto, você e Deus ali conversando, você ali lendo a palavra de Deus, aprendendo com Deus na sua vida. Lição de João Batista para mim, lição para você, para as nossas vidas, amados. Nós precisamos ter momentos como João Batista, momentos a sós com Deus, momentos a sós com Deus, com a presença de Deus na vida, para aprendermos coisas importantes. E eu aprendo muitas coisas importantes com Deus na minha vida. Eu peço a Ele todos os dias, meus irmãos, a fidelidade me ensine a ser fiel, a honestidade ensina a ser honesto, e eu peço a Ele, me ensina a lealdade para que eu possa ser leal com as pessoas. Eu peço a esperança a Ele para ser uma pessoa que não se desespera. Eu peço a Deus todos os dias para ter uma vida de fervor, para estar sempre ali disposto, né, para servir a obra de Deus, amados. E eu peço a Deus todos os dias, quando estou a sós com Ele, nem precisa aumentar a minha fé. Eu quero só que tu me dê a fé necessária para o teu servo trabalhar. Meus irmãos, por último, eu queria falar sobre o verso 26, que diz assim, João Batista falando, eu batizo com água.
Preste atenção. O batismo de João Batista no Rio Jordão era só aspergir água na vida, obrigado. Aspergir água nas pessoas para elas se consagrarem, para elas se purificarem diante de Deus. Meus irmãos, o batismo de João Batista era apenas com água. Na preparação da vinda do Filho do Homem, uma preparação de purificação, esperando aquele que vai vir. Ele estava ali agora diante de toda aquela multidão que seguia João Batista. Mas antes dele chegar, João Batista anunciava sempre: ele vai vir, ele vai estar com a gente. E, na verdade, ele foi para o Rio Jordão para ali ser batizado, meus irmãos. O Filho do Homem, amado, como nas palavras de João Batista, o Filho do Homem e, ao mesmo tempo, o Filho de Deus, amado, para depois da ressurreição, ele assegurar o batismo com o Espírito Santo para todos que creram nele. Eu digo sempre, aquela multidão que seguia a Jesus, aqueles 500 que despediu com ele na despedida dele, e de tantos outros que creram nele, no dia de Pentecostes, o batismo do Espírito Santo foi compulsório para todos que seguiram a ele, para todos que creram no dia de Pentecostes, quase 3 mil de uma vez, todos de uma só vez foi batizado com o Espírito Santo. A missão de João Batista foi muito especial, amado, para o homem pecador. Primeiro, para ele reconhecer que era pecador, para ele reconhecer que ele precisava de ter uma vida de purificação, que ele precisava saber que existia um reino glorioso, que ele precisava saber que o Salvador estava chegando. Meus amados, o batismo praticado pela Igreja de Cristo, que ele fundou ainda quando ele era o Filho do Homem, quando ele anunciava a boa nova da salvação, como está lá em Mateus, capítulo de número 16, verso 18, ele disse assim: olha, também eu te digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amados, os discípulos batizavam em nome de Jesus. Vamos ver aqui na frente, olha, o Filho do Homem, na narração do Evangelho de João, que não batizava ninguém, mas os seus discípulos, ia batizando as pessoas que iam crendo no Filho de Deus, né? Conforme diz João 4:2, diz assim: se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos. Quem batizava os seus discípulos. Uma coisa muito importante, o batismo com o Espírito Santo, para que os que se arrependem e creem em Jesus Cristo, amado, eles possam receber o batismo do Espírito Santo. E no dia de Pentecostes veio para todos os cristãos, todos que creem nele, e ele aproveitou, todos os que seguiram a ele foram compulsoriamente batizados com o Espírito Santo. Naquele dia de Pentecostes, naquela mensagem maravilhosa de Pedro, quando ele pregava para o povo, quase 3 mil almas creram em Jesus e todos foram batizados com o Espírito Santo. E eu estou concluindo, meus irmãos. João, depois de se preparar no deserto, amado, de ter aquela comunhão íntima com Deus, amado, ele vinha para a cidade, pregava para o povo seguia ele, era uma coisa fantástica. Ele estava preparando a vinda do Filho do Homem. Olha, amados, ele foi um exemplo para todos nós. João,
Batista nos ensina a nós termos, amado, uma vida de comunhão e de consagração a Deus, amados. E ele era simples e humilde. Eu só batizo com água. Mas vem um aí, ó, que batiza com água e batiza com o Espírito Santo. Amados, que Deus nos abençoe, nos ensine, amados, a ter uma vida de consagração, de purificação, uma vida com Deus, para sermos crentes destemidos, fortes, fervorosos, para anunciar o reino de Deus para os pecadores. Amém, irmãos?